Gerações são um tema que toca a todos nós, porque todos pertencemos a uma. Você já parou para pensar em como o período em que você nasceu influencia quem você é, como você pensa e as escolhas que faz? E mais, como isso afeta as dinâmicas entre pais, filhos, avós, colegas de trabalho e até completos desconhecidos nas redes sociais? Hoje vamos explorar isso em profundidade, olhando para as principais gerações modernas, desde os Baby Boomers até a geração Z e os Alphas, que estão nascendo agora. E a primeira coisa que precisamos deixar clara é que essas divisões não são regras universais, mas convenções. São formas arbitrárias que sociólogos e historiadores encontraram para organizar grandes grupos de pessoas em torno de experiências e marcos históricos comuns. Dito isso, vamos começar pelos Baby Boomers. Eles nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial, em uma época de reconstrução e otimismo. Esse nome, Baby Boomers, vem de um fenômeno demográfico. Depois de tanto tempo de guerra e instabilidade, as pessoas voltaram a formar famílias em ritmo acelerado, gerando uma explosão de nascimentos. Essa geração cresceu em um mundo muito diferente do nosso. Um mundo onde a televisão era a grande novidade, onde os valores tradicionais estavam profundamente enraizados e onde a ideia de estabilidade parecia ser o objetivo máximo. Mas os Baby Boomers também foram os primeiros a viver grandes rupturas. Eles testemunharam a revolução sexual, os movimentos de contracultura, a ascensão do rock and roll. Eles estavam lá durante os protestos estudantis de 1968, o auge do movimento hippie e o surgimento de uma mentalidade que colocava o eu acima do nós. Essa geração foi marcada por uma dualidade. Ao mesmo tempo que viviam em um mundo mais conservador, também foram os pioneiros em questionar esse conservadorismo. No Brasil, a experiência dos Baby Boomers foi ainda mais peculiar. Enquanto nos Estados Unidos eles surfavam a onda de prosperidade econômica do pós-guerra, por aqui, eles cresceram sob o regime militar. Muitos se lembram da Era Médici, com seu crescimento econômico acelerado e a promessa de um milagre brasileiro. Era uma época em que o governo promovia segurança e ordem, mas à custa de liberdade política. Não é à toa que essa geração ainda guarda uma certa nostalgia daqueles tempos. Para muitos, foi uma época de estabilidade, algo que as gerações seguintes tiveram dificuldade em experimentar. Mas os Baby Boomers também foram os primeiros a abraçar ideias revolucionárias. Foram eles que experimentaram a difusão das drogas, a disseminação da astrologia e do esoterismo, e a explosão da psicologia como ferramenta de autodescoberta. É fascinante como essa geração consegue, ao mesmo tempo, ser vista como revolucionária e conservadora. Uma prova de como as experiências de vida moldam a visão de mundo de maneiras complexas. Depois vieram os filhos dos Boomers, a geração X. Eles cresceram nos anos 70 e 80, um período marcado por crises econômicas, inflação galopante e a tensão constante da Guerra Fria. No Brasil, essa geração ficou conhecida como a geração da hiperinflação. Eles se lembram de ir ao supermercado e ver os preços mudarem enquanto faziam compras, de guardar comida no freezer para evitar os impactos da inflação, e de viver com uma constante sensação de incerteza econômica. Mas, ao mesmo tempo, foi uma geração que abraçou a globalização cultural. Eles foram os primeiros a alugar filmes em locadoras, a se apaixonar por bandas de rock nacional como Legião Urbana e a consumir produtos importados que começaram a chegar ao Brasil após a abertura econômica. A geração X também foi a geração do eu faço minha própria sorte. Eles cresceram com a ideia de que precisavam ser independentes, autossuficientes, e muitos deles realmente abraçaram essa mentalidade. Eles eram os jovens profissionais ascendentes, conhecidos como yuppies, que buscavam sucesso financeiro e estabilidade. Culturalmente, eles foram marcados por filmes como Rocky Balboa, Karate Kid e Top Gun. Eles eram os heróis de jaqueta de couro, prontos para enfrentar o mundo com determinação e um toque de rebeldia. Mas essa rebeldia era diferente da dos boomers. Era menos ideológica e mais prática, voltada para a conquista de seus próprios objetivos. E então chegamos aos Millennials, ou Geração Y,
que cresceram nos anos 90 e 2000. Essa é a minha geração, e ela é marcada por uma transição única. Somos a ponte entre o mundo analógico e o digital. Fomos os últimos a brincar na rua e os primeiros a ter um computador em casa. Lembramos de como era usar o Orkut, ouvir o barulho da internet de escada conectando e nos encantarmos com as possibilidades infinitas da web. Mas também enfrentamos desafios únicos. Muitos de nós entraram no mercado de trabalho durante a crise de 2008, o que significou lidar com instabilidade econômica em um mundo onde a competição já era intensa. Culturalmente, somos a geração de Harry Potter, de Friends, da nostalgia dos anos 90. Crescemos em um mundo onde a tecnologia evoluiu a uma velocidade alucinante, e isso nos deu ferramentas incríveis, mas também nos expôs a novas pressões. Somos criticados por sermos fracos ou imaturos, mas essas críticas muitas vezes ignoram o contexto em que crescemos. Finalmente, temos os Zoomers, ou Geração Z. Eles nunca conheceram um mundo sem smartphones e redes sociais. Para eles, tudo sempre esteve a um toque de distância. Mas isso também os tornou mais vulneráveis. Essa é a geração que enfrenta os maiores índices de ansiedade e depressão, em parte por causa da pressão constante para performar e ser validado nas redes sociais. Ainda assim, eles são incrivelmente engajados. Lutam por causas como sustentabilidade, saúde mental e igualdade com uma intensidade que é inspiradora. Eles cresceram em um mundo que já não tenta esconder suas falhas, um mundo de polarização política, mudanças climáticas e vigilância constante. E isso os tornou pragmáticos, mas também sonhadores. E o que dizer da geração Alpha, que está nascendo agora? Eles crescerão em um mundo dominado pela inteligência artificial, pela realidade aumentada e por desafios ambientais ainda maiores. O que será deles? Isso vai depender, em grande parte, de como as gerações anteriores, nós, os educarmos e prepararmos. Então, qual é a sua geração? Como o tempo e os eventos moldaram quem você é? Deixe sua história nos comentários. Vamos construir esse diálogo juntos. Afinal, entender as gerações não é apenas sobre passado e presente, é sobre quem queremos ser no futuro.